10 horas, 12 minutos, 10 e 12. Bom dia para você. Obrigada pela sua audiência renovada aqui no programa Temática, entrando na segunda hora com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. E Feirão dos Colchões, nos pavilhões da Festa da Uva, nos dias 25 e 26 de outubro. Esperamos por você. Valeu mesmo, viu, pela sua companhia, valeu mesmo pela sua audiência. O programa já vai começando, retomando, melhor dizendo, e tem dia de quadro novo, começou semana passada e essa semana é o segundo dia, segunda edição aqui deste quadro bem bacana que chama Assim, vem junto. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. É ela, gente que faz. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Um dia excelente, sol maravilhoso e nós já nessa segunda edição, né, Beverly? Começamos começando, né? Márcia, quero te agradecer muito a presença, hoje deu tudo certo, estamos pelo rádio, né, nas várias formas de entrega do rádio, mas também estamos com imagens, né, nessa conexão que eu faço com a Márcia a partir de agora no quadro Não Pira para o Rádio. Então vai lá, facebook.com/Rede Tua Rádio, transmitindo ao vivo. Esse quadro está sendo gravado, depois ele vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Márcia, nas vésperas do Dia das Crianças, obviamente a Márcia que é especialista em temas de comportamento e as relações desses comportamentos na nossa vida financeira, quanto isso impacta, Márcia, conhecida por esse trabalho, muitas vezes a gente acaba comprando presente para as crianças, mas não é para a criança, é para comprar para a gente mesmo que não teve, sabe? Aquela boneca que eu não tive, aquela bicicletinha que eu não tive. Então parece que a gente quer compensar algumas coisas da nossa vida nessas datas. Ou então, muitas vezes a gente quer dar para a criança um futuro que ainda não chegou para ela. Eu quero dar coisas que ainda não é a época, né? Então, como é que a gente sabe, Márcia, que a gente está no caminho certo no Dia das Crianças? Bom, é a pergunta que vale milhões, né? Porque eu acho que é toda dúvida dos pais é se o equilíbrio desse presentear é adequado ou não, né? Em geral, e nos últimos tempos, nas últimas décadas, né? Nós temos exagerado como pais, como mães, enfim, temos exagerado nessa questão da compensação, que foi o que tu trouxe, né? Acho que são reflexões importantes. Então, muitas vezes eu vou dar uma bicicleta e a criança odeia a bicicleta, mas é porque eu não tive, então eu vou, como um mecanismo de defesa, como uma compensação, eu vou lá e vou, né, tentar tapar aquela ferida emocional que eu mesma tive lá na infância. Então, isso é fundamental olhar para isso. De fato, é o que a criança quer? Né? É lógico que a gente vai dar presentes que a criança não quer, mas que a gente sabe muitas vezes que é importante, né? Num determinado momento, a criança prefere brinquedo com luz piscando do que um brinquedo de montar, que estimula a criatividade, pensamento. Então, os pais optam, muitas vezes, não só pelo que a criança quer, mas é para a criança ou é para mim? Acho que é a primeira reflexão importantíssima aí que tu traz, né? Uhum. Entre dar ou não, né? Por exemplo, quanto dar? Então, no Natal, por exemplo, as crianças, ou mesmo no Dia das Crianças aí que está se aproximando, elas recebem muitos presentes. E isso acaba fazendo com o quê? Com que a criança banalize aquilo. Por quê? Porque não é algo especial. Ganhou da avó, ganhou do padrinho, ganhou do tio e ganhou do pai e da mãe 2, 3, 4 presentes, né? Então, isso gera na criança, muitas vezes, uma ansiedade, porque ela nem sabe o que fazer, e, por consequência, uma banalização. Então, ela não dá muita bola. Outro dado que é super importante, tem pesquisas que mostram que uma criança brinca com um brinquedo novo aí
No máximo de 3 a 4 meses, quando muito, porque aí vira novidade. Dar muito presente é mostrar para a criança que ela precisa sempre de estímulo novo. Se hoje é para presente, no futuro é para outras coisas. Então, é importante a gente entender que presente é legal, mas que não pirem pais e mães, né? Vamos dar algo como especial, numa quantidade pequena e numa frequência pequena, para que o valor daquilo seja importante, né? Uhum, bacana essa tua observação. Márcia, saiu recentemente, essa semana, uma pesquisa aí a partir de São Paulo, de um instituto especializado, sobre a questão do Dia das Crianças. Até te mandei ontem alguns dados, né? E me chamou a atenção de que o brasileiro, de uma forma geral, expresso nessa pesquisa, ele tem se perguntado, afinal de contas, o Dia das Crianças ele tem que ser uma data comercial, uma data afetiva, quais as relações, como é que a gente faz um ticket médio, né? Saiu também o valor do ticket médio do brasileiro para essa data, que ficaria em média de R$ 259, né? Que normalmente não é para uma criança só, às vezes é distribuído para mais crianças da família, o aperto no bolso das pessoas, mas mesmo assim a valorização de expressar esse afeto a partir de um presente, né? Isto tudo posto, eu quero te perguntar sobre essa mudança de comportamento das pessoas, refletindo, né? Qual o papel de uma data que, embora ela nasça comercial, ela tem um cunho, ela apela, né, para o sentimento que é a criança que sempre fomos e as crianças que temos hoje na família. Bem comum as pessoas nessa data também, Márcia, trocar sua fotinho de perfil nas redes sociais, né? Então a Aham. Márcia vai colocar lá a fotinho dela pequenininha, eu também, todo mundo. Ou seja, parece que a gente reedita quem fomos, né? A criança que mora em nós. O que tem aqui como chave que a Márcia poderia dizer, para tudo e vamos trazer isso aqui para a consciência agora, entender os impactos que isso tem na vida da gente. São reflexões, por isso que é bom falar com a Beverly, né? Porque são reflexões profundas e inteligentes, e os ouvintes aí também, né, que estão inteligentemente conectados, também podem seguir esse fluxo, né, que a Beverly está trazendo para nós aí. São várias questões que aparecem, né? Primeiro, essa reedição da nossa infância, do nosso criança, né? Nós temos, vamos lá, traumas, vivências, dissabores e bons sabores carregados da infância. Então, também é um momento que a gente pode entender o que a gente pode ressignificar nesse momento das nossas vidas, né? Aquela dor que eu tive por ter tido restrição de afeto, restrição financeira, é um momento que eu posso, não vou mudar o passado, mas eu posso mudar o sentimento que eu tenho em relação ao passado. Essa é a tal da ressignificação. É eu conseguir olhar para um passado de algumas coisas que talvez não foram tão boas e trazer o sentimento para cá numa forma positiva. Quer dizer, que bom que eu posso hoje estar aqui voltando à minha infância, não só para colocar a foto no Instagram, no Facebook, mas para que eu possa revisitar esse lugar e sair, quando eu retomar minha foto, que eu não só traga ela como adulta, mas como adulto ressignificado. A gente ir curando essas dores do passado. Então, isso eu acho uma coisa bacana. Essa outra reflexão de que eu é, começo a me questionar se de fato a questão para uma criança é estar presente ou ser presente, dar presente ou ser presente, eu acho que isso é fundamental, né? A gente comercializou o sistema monetário, econômico que a gente vive, precisa dessa questão de a gente expressar amor através de presentes, mas o que a gente mais precisa é entender que isso não pode ralar minha vida financeira, por exemplo, né? Então, eu não posso adquirir uma dívida porque eu estou querendo dar um presente para a criança e eu não posso. Eu posso dar uma lembrança e, mais do que isso, eu posso ser presente na vida dessa criança, eu posso dar a coisa mais valiosa que pais e mães podem dar, que é atenção, escuta, de fato para aquela criança, ajudar nos dilemas que ela está enfrentando. Ah, eu queria um boneco lá que custa R$ 300 e a criança está triste porque sabe que não vai ganhar. O que os pais podem dar?
eu vou dar uma lembrança, mas ao mesmo tempo eu vou ouvir essa criança, eu vou entender o que que tem de insegurança, o que que tem de frustração, o que que tem de medo, o que que tem de não aceitação que ela está trazendo ali por querer aquele presente. E aí a gente ajuda. Por quê? Qual é o maior presente, o melhor presente que pais podem dar? Ajudar crianças a tolerar frustrações. É isso que a gente tem que fazer. E para que essa criança, quando adulto, chegue no mercado de trabalho e consiga ser autônomo, consiga aguentar as pressões normais da vida, né? E não qualquer coisa, abandonar o emprego, virar as costas, ir embora, sair chorando, se deprimir. Quer dizer, a gente precisa ajudar essas crianças, esse futuro nosso, do nosso país, das pessoas que vão nos cuidar, ajudar elas a ter uma tolerância emocional, uma regulação emocional importante aí, né? Nossa, que interessante. Márcia, estava aqui te ouvindo e quando a gente fala, bom, dicas para a gente acertar a mão na hora de comprar o presente para essa edição do Dia das Crianças de 2025, dentro de tudo que a gente já falou. E aí, quando a gente fala em presente adequado, Márcia, talvez tenha algumas características, camadas que a gente precisaria pontuar. Uma delas é, estou comprando um presente também adequado para a faixa etária dessa criança, porque às vezes nós queremos antecipar um acesso, né? Uma criancinha muito pequenininha, a gente quer dar um iPhone, né? Ela não tem condições de cuidar de um iPhone ainda. Por quê? Porque a gente tem essa ansiedade de que ela tenha um acesso que nós não tivemos, parece que a gente quer abrir portas, né? Mas as coisas têm o tempo delas. Tem a questão também de se é compatível com a nossa realidade. Márcia, tu bem colocaste sobre a questão de eu posso pagar, tá dentro do meu orçamento, eu vou me quebrar. Mas tem um outro olhar sobre estar adequado. Nós somos, sei lá, pessoas de uma classe média e eu quero, mesmo que naquele momento eu tenha dinheiro, comprar algo compatível com uma categoria, uma condição hierárquica financeira muito diferente da minha realidade no dia a dia. E aí, quando eu inauguro um presente que mesmo que eu possa dar hoje muito caro, muito fora da nossa realidade, isso abre, entre aspas, no meio jurídico, um precedente, né? Aí, dali para frente, Aham. só para frente, ninguém mais quer voltar para trás, né? Então, como é que a gente tem que olhar essas coisas? Eu acho que tem algumas dicas bem práticas, assim, que é até uma determinada idade, enquanto a criança não está conectada com a questão de marcas, e por isso tem sempre um valor agregado, por que que eu vou dar algo de marca para a criança se ela nem entende isso, né? É o que tu falou, daqui a pouco a gente já parte de um ponto de ancoragem que a gente chama, né? Eu já começo a dar um presente muito caro, o meu ponto de ancoragem está ali, dali só para cima. Então, por que que eu não posso começar numa ancoragem baixa? A criança não sabe essa diferença. Então, evito marcas, estabeleço um ticket, um valor específico aí que tenha a ver com a idade de fato da criança. O mais importante é desenvolver o intelecto e a criatividade e a imaginação da criança. Então, brinquedos em que ela possa desenvolver coisas de montar, brinquedos educativos, tirar um pouco desse virtual, porque a criança precisa pensar, desenvolver pensamento e imaginação. Quando eu dou um tablet, não que não possa dar, né? Dependendo da idade da criança. Mas até aí, os 5, 6, 7 anos, por que que eu não posso dar algo em que a criança vá desenvolvendo? Então, tudo que é de montar, quebra-cabeça, jogo de montar, brincadeira que ela possa fazer, desenvolver isso. Livros, 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 livros. Tem livro para criança na banheira. Então, eu posso começar a criar esse hábito da leitura, esse hábito da cultura, do aumentar repertório, desenvolver pensamento. Eu acho que esse é o ponto. Então, dar adequado para a idade, dar no valor baixo. E outra coisa que eu acho super importante, aproveitando não só aqui para o Dia da Criança, é uma referência que eu criei que é o FIM. FIM. Eu não sei muito bem como é que se eu estou dando de mais, se eu estou dando de menos, então vamos pensar o seguinte: fim quer dizer o quê? Frequência. Qual é a frequência que eu estou dando brinquedo para essa criança? Toda semana, a cada 15 dias, todo mês. Opa, essa frequência está alta. Presente é algo especial. Se eu dou toda hora, eu banalizei, não faz mais sentido, e aí a criança começa a pedir toda hora e os pais começam a não saber como lidar. Então, antes que isso aconteça, os pais dão numa frequência
pequena. Por que frequência alta? Depois, e de intensidade. Qual é a intensidade que essa criança está querendo alguma coisa? Ela faz birra, ela chora, ela se joga no chão. A gente vê cenas assim, né, Beverly, no supermercado, nas lojas, vê aquelas crianças fazendo uma cena e os pais muitas vezes ou fingem que não estão vendo ou ficam pedindo mil desculpas para a criança. Então, essa criança já está mostrando que tem falta de limite. Dar muitos presentes ajuda a criança a não ter limites. Isso é fundamental. E, por fim, o M, que é da motivação. Qual é a motivação? A criança te pede porque todo mundo tem, ela pede porque ela está insegura, ela pede porque ela quer ser aceita, ela pede porque aquele brinquedo vai fazer com que ela se sinta bem. Então, essa motivação emocional é onde os pais podem aproveitar e ajudar emocionalmente seus filhos. Então, qual é a frequência, qual é a intensidade, qual é a motivação? E isso é muito legal, não é nada complexo e todos os pais podem ter isso como uma ferramenta, né, para isso. Agora, muitas vezes os pais dão presentes para quê? Para acalmar aquela criança, para parar de ser acionados ali, que os pais às vezes não têm paciência de fazer frente, de estabelecer um limite. Então, muitas vezes é mais fácil dar do que estabelecer um limite e sustentar esse limite. Presentes, eles são especiais em momentos especiais como recompensa. Se as crianças entendem que são recompensadas a toda hora, vai entrando numa escalada irracional, elas vão querendo cada vez mais e mais e mais, é como um vício qualquer, entende? Então, tem criança que está viciada em ganhar presente, mas quem tem que fazer essa gestão e esse monitoramento são os pais. Márcia, sobre essa questão do acúmulo, né? Porque como inauguradas essas datas comerciais, as famílias elas vão às compras, né? E muito comum que a gente comece muito cedo, né? Desde o bebezinho a dar algum tipo de presente e aí vai acumulando. Eu não sei como as famílias têm as suas, todo mundo deve ter lá suas estratégias. Eu lembro que quando a minha era pequenininha, Márcia, a gente dava presente do Dia das Crianças, nós tínhamos uma regra familiar. Nossa regra era o seguinte: para entrar um presente novo, um que já está em casa tem que sair, que ia para doação, que ia para reciclagem, que ia para alguma coisa. Não tinha como, porque a gente mora em apartamentos pequenos hoje, os espaços são e assim, o meio ambiente não suporta mais que a gente fique com tanta coisa, né? O negócio tem que circular. Como a gente trabalha essa ideia do acúmulo também, pensando em patologias, inclusive. Tem muito adulto que depois a gente dá o nome acumulador, né? Sim. Ou oneomania, que é uma compra compulsiva que eu não consigo parar, né? Agora, regras são fundamentais. Então, quando tu estabelece, por exemplo, essa que eu achei ótima, parabéns, Beverly, porque isso faz o quê? E tu pode morar numa casa gigante, tu pode ter espaço para guardar. Não é isso. O importante não é isso. O importante não é se tu pode ou não acumular. É por que tu está acumulando? Qual é o sentimento que tem por trás desse acúmulo? Então, quando tu mostra para a criança que ela pode fazer essa troca, né? Eu tenho algo novo, e isso funciona na minha casa, por exemplo, há muitos anos funciona para roupa, calçado, qualquer coisa. Entrou algo, saiu, né? Por quê? Porque essa troca, então, eu estou ensinando a criança a compartilhar, eu estou ensinando regra de cooperar, eu estou ensinando limite, eu estou ajudando essa criança a conseguir se organizar dentro de uma referência menor de vida, né? Por quê? Porque eu estou dizendo para ela, olha, minha filha, tem mais do que a gente precisa. Não quer dizer que eu não possa ter a novidade, que eu não possa ter o brinquedo novo, mas vamos lá, vamos. Aí tem pais que ajudam as crianças, por exemplo, a fazer troca. Então leva entre amigos, faz troca. Então também é uma coisa legal, que é a questão da economia circular. Eu vou conseguir, né, organizar isso numa forma mais legal. Eu posso ensinar a vender por um valor simbólico, então já estou estimulando a questão do empreendedorismo, e aí depende da idade da criança. Então pode ser lúdico e não endividar. Pode ser um ato de ludicidade e não de endividamento, essa questão do presentear, né? Olha Eu aqui. posso ajudar nesse aspecto, para não
tornar isso simplesmente algo comercial, endividamento, deu para a criança brinca um pouco, depois já quer outra. Percebam, pais, se os seus filhos, de alguma forma, exigem brinquedos novos, exigem coisas novas. Isso mostra que a criança não está entendendo o que que é um presente, né? Então, essa troca é fundamental. Márcia, a última pergunta, não posso te deixar embora sem fazê-la. Nós vivemos num país de ansiosos, né? O Brasil é um país, né, campeão em ansiedade. E isso gera uma série de expressões. Uma delas é a família se organiza, vai lá e compra o presentinho e deixa em casa. A criança começa a insistir, eu quero abrir antes, eu quero abrir antes, eu quero abrir antes, e a gente sucumbe, né? Acaba deixando abrir antes. Aí chega no dia, a criança fica frustrada porque todo mundo ganhou e ela fica com a sensação que não ganhou. Não raro, a família vai lá e compra mais um presente, né? Como lidar com essa Aham. questão assim da ansiedade? O que que a gente deve saber sobre abrir ou não antes o presente, guardar, esconder, não esconder, dizer que tá lá, que tem que esperar? O que que a gente deve fazer? A gente deve investir tempo. Simples, é muito simples. A gente deve investir tempo. Por quê? Porque a criança está no papel dela de fazer essa frente, de fazer essa pressão, de querer. Por quê? Porque a criança ainda não tem uma regulação emocional como um adulto. Uma criança vai trazer a sua ansiedade ali como primeira cena. Ela quer porque quer e ponto. Quem tem que ajudar essa criança a introjetar, a começar a ter dentro dela uma autorregulação? Os pais. Como que eu faço isso? Eu vou ter que aguentar essa criança, pedindo, eu vou ter que explicar várias vezes para essa criança. Existe, Beverly, dentro do marketing, o que chama de fator amolação. O fator amolação é pesquisado, isso é mapeado. Os pais que têm um melhor controle emocional dizem não por 6 vezes e na 7ª cedem, né? Para dar algo para a criança. Portanto, isso já é pesquisa, já é mapeado. Por que que eu tenho que ceder em algum momento? Só que eu vou ter que ter essa criança, vou ter que ter com ela uma conversa, uma fala tranquila. Eu vou ter que ajudar ela a suportar a frustração de não abrir antes. Quando eu cedo, que mensagem eu estou passando para ela? Olha, pode insistir que em algum momento vai funcionar. E aí, se eu faço isso 1, 2, 3 vezes, a criança criou o hábito de quê? Eu insistindo, eu ganho as coisas. E aí, depois, os pais têm mais problemas. Então, essa questão da ansiedade, ela é dos pais, de não aguentarem também aquela criança insistindo. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, é difícil, mas, em primeiro lugar, por que que a criança sabe que o pai já comprou o presente? Número 1, por que que a criança sabe disso? Como é que ela sabe? O pai contou? Mostrou? Quer dizer, se eu não quero que a criança tenha esse tipo de reação, eu também não preciso mostrar para ela que eu tenho esse presente. Segundo, eu vou investir tempo nessa criança que está em construção, que está com a sua personalidade aí sendo desenvolvida, e eu vou ajudá-la a suportar. Calma, meu bem, vamos lá, não vou te dar agora, por isso, por aquilo. Aí a criança faz birra. Como é que eu lido com meu filho quando faz birra? Eu preciso ter um outro comportamento que não dá um presente para calar a boca dele, para fazer com que ele fique quieto e que eu consiga ficar mais tranquilo. Isso vai ter consequência muito ruim para essa criança no futuro, que não consegue aguentar um não, que não consegue aguentar as coisas. A gente está vendo aí uma geração dentro das empresas, por exemplo, que não conseguem ficar um dia, dois. Ontem, conversando aí com alguns empresários, eles trouxeram isso, de X funcionários que a gente acaba admitindo, 50% vai embora em menos de uma semana, porque não aguentam. Então, o que está acontecendo? A gente, não é que a gente vai se submeter a qualquer coisa, mas a gente também não pode ser intolerante o tempo inteiro. Isso não é saúde mental. Então, eu vou investir meu tempo, ou eu vou evitar. Eu não quero que a criança coma doce, então eu não vou deixar chocolate em cima da mesa. Eu não quero que a criança peça o presente antes, então ela não vai saber que o presente está ali.
Porém, embora ela saiba, porque às vezes eles descobrem mesmo que a gente não queira mostrar, eu vou fazer frente a isso. E não deu jeito, eu fui lá, dei o presente antes do dia da criança. E no dia ela está frustrada. Em hipótese alguma eu posso comprar outro. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para ela que se ela insistiu tanto, assumiu a responsabilidade de ter antes, ela tem que assumir a consequência. Ou seja, no dia ela não vai ter. Porque a gente está deixando, Beverly, a questão dessa falta que a gente tem ser substituído o tempo inteiro por alguma coisa. Gente, tu não está muito bem, tu está querendo algo, não é um presente, não é uma coisa, não é um objeto concreto que vai te deixar mais feliz ou melhor. Calma. Não pira, né? Conversar, não pira. Maravilhosa, olha aí, ó. Não pira, é isso Não aí. pira. Márcia, muito obrigada. A gente até se estendeu um pouquinho mais hoje, porque realmente é um assunto muito cheio de dúvidas, né? Impressionante a quantidade de famílias que têm dúvidas de como proceder na educação de suas famílias. Parece que a gente perdeu uma segurança que outrora se tinha com mais facilidade, né? Então, serve para isso. Obrigada, viu, Márcia? Para quem quiser te acompanhar o teu trabalho, eu sei que você tem uma presença forte nas redes sociais. Qual é o teu arroba? É Márcia Tolotti, bem simples assim, Márcia.Tolotti, tem no Instagram, enfim, podem mandar perguntas lá, podem mandar perguntas para a gente aqui também, né, Beverly, que Sim, toda semana a gente está aqui respondendo. nas quintas-feiras, 10h10. Márcia, obrigada, um abraço, viu? Até, tchau, tchau. Obrigada, obrigada a todos. A gente então encerra aqui o quadro Não Pira. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida com a consultora Rede Tua Rádio.